Alô, pessoal. Quase 9 horas. 8h59. Estou esperando mais um minutinho, me arrumando, para a gente começar a live sobre educação, sistema educacional em Israel. Eu espero que... Gostaria que quem já estiver aqui ao vivo me dê uma volta, se está me escutando bem, se está me vendo bem, que é para eu poder começar. Vejo que aos poucos as pessoas vão entrando, recebi um batalhão, um caminhão de perguntas, espero poder responder a todas. E quero começar, são 9 horas. Obrigada, Rafaela, que já deu o ok que dá para escutar direito. Então, vamos lá. Primeiro, quero me apresentar. Shalom Lachem. Eu sou Rita Cohen-Wolf, do Rita News. Quero contar um pouco para vocês como é que eu vim parar aqui em Israel, há quanto tempo, etc. e tal. Vou dar uma breve introdução sobre mim e aí a gente começa. Eu estou em Israel há 25 anos. Eu saí do Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Quando no ano de 92, 93, 94, eu senti que não era lugar onde eu podia criar minhas filhas. A situação de violência estava de uma tal maneira que eu não conseguia... Tinha medo da minha própria sombra. O medo já morava no meu corpo e eu... Mamás tinha muita dificuldade de continuar morando no Rio. Foi então quando meu ex-marido e eu resolvemos sair do Rio, com então uma filha de 10 anos e a outra de 7, e viemos para Israel, viemos para Aranana, onde ainda não tinha brasileiros, hoje está cheia de brasileiros, e eu vim sem hebraico nenhum. Eu estudei numa escola judaica até a 5ª série, e depois nunca mais tive contato. Quer dizer, eu era alfabetizada, mas eu não tinha nenhuma ligação com a língua. E eu era psicóloga, sou psicóloga. E eu pensei, como é que eu vou poder trabalhar em Israel, num lugar onde eu não tenho a língua e tal, mas a vontade de buscar uma qualidade de vida era maior do que qualquer coisa, e viemos. Meti a cara no hebraico, no Ulpan, que é o curso de hebraico que se faz aqui. Os primeiros meses estive no Merkaz Klitá, depois nos mudamos, e muito pouco tempo depois eu estava trabalhando já como psicóloga dentro na minha área. O que eu fiz no serviço público, tanto de educação quanto de saúde, durante, não sei, muitos anos. Só nos últimos 5, 6 anos é que eu realmente deixei o trabalho público e hoje trabalho no setor privado como psicóloga. Atendi durante muitos anos crianças, hoje em dia atendo pais de crianças e adultos. E nas minhas horas vagas, que parece que é muito mais do que as minhas horas vagas, eu decidi começar a proporcionar para as pessoas que leem ou que têm dificuldade de ler hebraico, comecei a proporcionar um pouco a tradução das notícias, tá? Isso era uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo. O meu contato com o público de Olim Hadashim, de novos imigrantes, já acontece há muitos anos. Eu tenho assim, a maior vontade de poder ajudar, de poder dar uma mão e dar uma força e dar as dicas, né? Muitas das pessoas que eu estou vendo que estão assistindo aqui são pessoas que eu orientei com o maior carinho. Uau, eu estou falando com vocês e eu escuto que em Sderot tem sirenes. Uau, ok. A gente vai continuar. Hoje de manhã pensei, eu espero que a minha live possa ser sobre educação e não sobre a situação de segurança. Mas vamos lá, vamos continuar. Tá? Estou de olho aqui na situação do país, ao mesmo tempo dividindo o foco. Então, eu estava no lugar onde eu realmente faço com o maior carinho poder ajudar as pessoas. Faço isso de um modo geral, quer dizer,
a maior parte do tempo faço de uma forma voluntária e tal. Quando tem coisas específicas, situações específicas, uma família que quer falar um pouco mais sobre educação, casos específicos sobre a criança, aí sim vem para mim como consultoria, que pode ser por Skype ou mesmo particular no meu consultório. Então, hoje em dia, eu continuo como psicóloga que sou, trabalhando no consultório e desenvolvo esse canal de Leandro Guiz, de mostrar, de proporcionar as notícias para quem ainda não tem hebraico, tanto pessoas que moram em Israel, quanto pessoas que moram no Brasil. Eu tenho pessoas que me seguem que moram, sei lá, nos Estados Unidos, Panamá, etc. Eu comecei isso de uma forma muito modesta, com um grupinho no WhatsApp, um grupinho das notícias. Aos poucos foi crescendo. Hoje eu tenho 8 grupos no WhatsApp, 7 grupos com quase 257 pessoas que seguem, que é o número máximo que o WhatsApp permite, e mais um 8º grupo que ainda está na metade. Se vocês quiserem, quem quiser participar de um dos grupos, me manda depois inbox e eu, com prazer, adiciono vocês nos grupos. Bueno, vamos começar a falar sobre educação em Israel. Eu hoje estava pensando, me fiz aqui uma listinha do que falar para vocês, mas eu pensei assim, de que acho que se me acordarem no meio da noite, falo assim, fala sobre educação em Israel, eu saio falando. É uma coisa que está muito em mim e vamos lá. Eu vou dar um panorama geral, uma visão geral de como que é o sistema educacional aqui em Israel e depois vou tentar ir entremeando com as perguntas que vocês mandaram. De antemão, peço desculpa se eu não responder a todo mundo, porque realmente chegou um caminhão de perguntas e eu me preocupo um pouco que eu não vou ter tempo de dar conta de todas, mas se faltar alguma coisa, vocês me mandem. Vamos lá. A primeira coisa que é diferente assim, do ensino, do sistema educacional do Brasil e de Israel, é que aqui a educação é estatal, tá? É pública. Óbvio que tem também um número muito, muito reduzido de escolas particulares, mas isso aí realmente não é o maior, o grosso. O grosso são escolas estatais, onde a educação, a partir dos 3 anos, ela é gratuita, e eu já falo sobre isso, e a partir dos 5 anos, a educação é obrigatória. O que quer dizer gratuita? Quer dizer que a partir dos 3 anos, daqui a pouco eu falo o que acontece antes dos 3 anos. A partir dos 3 anos, todo cidadã israelense, toda criança, tem direito a frequentar uma escola do Estado, que é GAN, Jardim de Infância, e ela não paga, tá? Ela não paga mensalidade. Os pais pagam uma taxa, desde os 3 anos até os 18, né, quando termina a escolaridade, os pais pagam uma taxa, uma anuidade, tá? Essa anuidade pode variar nas idades dos pequenininhos, desde os 300 shekel, mais ou menos, e vai subindo até a turma, a classe mais alta, que é Yud Bet, o 9º ano, que pode ter uma taxa de 1.200 shekel. Shekel e real é mais ou menos a mesma coisa, tem uma pequena diferença, mas essa taxa, ela é anual, tá? Ela não é mensal. Mensalmente não se paga nada. Essa taxa anual, ela cobre passeios, seguro de saúde dentro da escola, ela cobre atividades que a professora queira trazer para a turma. Então, todas essas coisas estão dentro dessa taxa que, por lei, existe o valor máximo delimitado que a escola pode cobrar dos pais, tá? Então, é uma educação gratuita, mas tem essa anuidade que, em termos de Brasil, é ridículo, né? Falar de 1.000 e poucos, no máximo 1.000 e poucos shekel por ano. O que quer dizer escola obrigatória?
a partir dos 5 anos, toda criança em Israel é obrigada a estar dentro do sistema de ensino, tá? E existe um acompanhamento disso pelas escolas, pela prefeitura, tal, mas todas as crianças têm que estar na escola. Uma outra coisa importante de dizer é que, pela educação ser obrigatória, toda criança que chega a Israel, mesmo no meio do ano, não no início do ano e tal, a escola, tá, é obrigada a receber a criança. Não existe essa coisa de não tem lugar, tá? Todas as escolas são obrigadas a receber as crianças, não importando em que época do ano ela chegou. Uma outra grande diferença entre escolas no Brasil e escola em Israel é que aqui as crianças vão para a escola do bairro. O que quer dizer isso? Você chega em Israel e tal, não é como no Brasil que você vai escolher, quero a escola assim, a escola assada, ou escutei que aquela escola é melhor, a outra escola é... Não, tá? Aqui as escolas, a criança vai para a escola de acordo com o local de moradia dela. Ou seja, você pode escolher aonde você vai morar. Você não pode escolher para que escola você vai, tá? E isso funciona há muitos anos, acho que funciona desde sempre e funciona bem. E existe um racional por detrás de tudo. Qual é o racional? Que a criança estudando na escola do bairro, os amiguinhos todos vão estar por perto, depois de tarde pode sair para brincar, os pais vão se conhecer. Então, é uma coisa, a educação é feita de acordo com o bairro onde a criança mora. Isso faz com que, já que todas as crianças que moram no bairro, vamos dizer assim, de Copacabana, sei lá, é uma proporção que a gente não tem aqui. Aqui é um país muito menor, né? Mas todas as crianças que moram ali vão para lá. Pode ser a filha da faxineira, vai estudar com o filho do gerente do banco, que vai estudar com a pessoa de... Tem uma mistura de níveis socioeconômicos muito grande por conta disso, tá? O que eu acho lindo, por um lado, mas, por outro lado, é muito diferente do que a maioria das pessoas no Brasil que estudam em escolas particulares está acostumado, né? Existe também uma diferença grande das escolas particulares que as pessoas estão acostumadas no Brasil, da escola aqui, que, como eu falei, é estatal. Qual é a diferença? A diferença é que a ingerência dos pais sobre a escola é muito menor, né? Quer dizer, os pais participam, tem reuniões de conselho de pais, tudo isso acontece aqui. Mas não tem aquela coisa assim do pai manda, ou que a escola está muito preocupada se está agradando os pais, não está agradando os pais. Isso aqui não existe muito, né? Porque a escola é de todo mundo, tá? É comum a todos. Outra coisa importante de dizer é que, por ser uma escola de bairros, tá? E isso tem a ver tanto com os pequenininhos, quanto com os maiores. As crianças que vão para o GAN, as crianças que vão também para a escola de educação infantil, também vão de acordo com o bairro. Pelo fato de ser escola, por serem escolas de bairro, não tem transporte, tá? Isso é uma coisa também, uma outra diferença entre as escolas do Brasil e a escola aqui. Como na escola do Brasil, vocês escolhem a escola, então às vezes tem que fazer, vamos dizer, eu morava em Copacabana e minhas filhas estudavam em Laranjeiras. Tinha aí uma meia hora para elas chegarem à escola, então tinha transporte. Aqui não tem transporte. Uniforme. Nos ganim, nas crianças pequenas não tem uniforme. Cada criança vai com a roupinha que quiser. A partir da primeira série, da Kita Aleph, já tem uniforme, que é a parte de baixo, o short, cada um vai como quer. A camiseta é uma camiseta lisa com uma estampa do logo da escola. Como são divididas os anos aqui, tá?
tem as crianças de menos de 3 anos, já eu falo, e a partir dos 3 anos. A partir dos 3 anos, na parte que de educação infantil, de GAN, são 3 anos, tá? GAN, Trom Trom Rová, antes da turma obrigatória de 5 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos, tá? São, diferente do Brasil também, não são, essas turminhas dos pequenos, elas não estão dentro de escolas imensas que têm os vários setores e também o setor infantil. Não. Aqui existem, assim, pequenas casinhas, que são, cada casinha é uma turminha de jardim de infância, tá? Com a Ganenet, que é a professora, e 1 ou 2 auxiliares. Para as crianças de 3 anos, são 2 auxiliares, e para 4 e 5 anos, 1 auxiliar. Uma outra grande diferença entre o Brasil e aqui é o número de crianças por turma. Isso pode sentar, quem está em pé senta, para ficar mais tranquilo, porque é o seguinte, Ganim, jardins de infância, são até 35 crianças por turma. Ouviram? É isso. Até 35 crianças por turma. Os pequenininhos de 3 anos são até 30 crianças por turma. Mais os maiores, 35 crianças por turma, com uma professora e uma ajudante. A partir da primeira série, da Kita Aleph, passam a ser até 40 crianças por turma. É uma loucura. Se eu acho certo? Não, eu acho um horror. Se funciona, mais ou menos. Mas assim, existem vários movimentos de paz tentando mudar, tentando fazer, quer dizer, brigar para diminuir e tal. Na minha experiência dos meus filhos, eu tenho 4 filhos, tenho as 2 grandes que vieram para cá, que são as 2 mulheres casadas com filhos e tal, sou vovó de 4, e tenho filhos gêmeos de 15 anos. Na experiência dos meus filhos gêmeos de 15 anos, eles não tiveram nunca em turmas com 40 crianças, tem 30, 32, 35 e tal. Não é o ideal, está longe, longe, longe de ser o ideal. Eu acho que é muito difícil para uma professora conseguir chegar até... Tem uma pergunta aqui. É muito difícil da professora conseguir chegar a cada uma das crianças, mas funciona, né? Quer dizer, é isso que eu digo sempre. Quer dizer, acontece, Deus deve ser muito... muito bom, deve ser, não é, muito bom mesmo, porque aqui de Israel é que saem as maiores cabeças, os maiores intelectuais, Startup Nation, no final dá muito certo. Como é que consegue chegar lá, eu não sei, porque deveriam ter menos crianças por turma. A professora, com certeza, deveria poder chegar a mais crianças, mas não é assim. Uma coisa importante de eu dizer também é que aqui em Israel existe uma grande ênfase na ajuda para crianças com dificuldade. Tá? Existe toda uma rede de educação especial que cobre tanto crianças com problemas de aprendizagem, crianças com problemas emocionais, e que isso influencia na possibilidade delas aprenderem. Crianças autistas, né? Existe uma grande rede de ajuda para essas crianças, existem turmas especiais, existe inclusão com a ajuda de auxiliar dentro da classe. Isso é fantástico, tá? Isso em Israel realmente funciona, e funciona muito bonito. Voltando um pouco sobre a organização geral, tá? Então, as aulas são de domingo a sexta. Domingo, aqui em Israel, é um dia comum, como qualquer outro. Tá? Assim como 1º de janeiro, 1º de maio também. Existem os feriados judaicos e os feriados
Todos são feriados judaicos, no final das contas, mas o ensino, as aulas são de domingo a sexta. No sábado não tem aula. Então, domingo a sexta, nas escolas, a partir de 5 anos, né, começam, a partir de 3 anos, começam de 7h10 da manhã às 8, ainda só com auxiliares, e a partir de 8 com a professora na educação infantil. Se é na escola de educação fundamental, então é a partir das 8 horas. Nos ganim, no jardim de infância, as aulas vão até as 2. Na escola, pode ir, dependendo da carga horária, da grade de cada um deles, pode ir até 12h30, 1h30, 2 horas e tal. O que faz com as crianças depois desse horário? Depois desse horário, existem as atividades extracurriculares, tá? Nos ganim, na educação infantil, existe uma equipe que fica depois desse horário de 2 horas, como eu falei, né, das 2 horas. Então, no jardim de infância, tem a equipe que fica, a professora e a auxiliar, que ficam de 8 às 2, e tem uma outra equipe que chega ao meio-dia. Então, entre meio-dia e 2, são 2 equipes juntas, eles almoçam lá e depois ficam até 4h30. Mas, isso é importante falar, o horário da parte da tarde é pago. Ou seja, se de manhã, como eu falei, a escola é gratuita, só tem uma anuidade muito, muito simbólica, a parte da tarde é pago e é caro. Tá? A parte da tarde pode custar por volta de 1.000 e poucos shekel por mês. Tá? É caro dentro dos parâmetros de Israel. O que acontece? Eu estava falando sobre jardim de infância. O que acontece com as crianças na educação fundamental? Elas têm possibilidade de ficar em atividades extracurriculares dentro da escola até 4h30, até os 10 anos. E depois dos 10 anos, cada um tem os seus hugim, como chama aqui em Israel, atividades extracurriculares. Deixa eu ver o que eu queria falar. Ok. Tipos de colégio, tá? Não, vou falar outra coisa primeiro. Qual é a maneira, qual é a possibilidade que tem as crianças de menos de 3 anos, fugiu a palavra, sorry. Que tem as crianças menos de 3 anos, onde ainda não tem a coisa da educação gratuita e tudo, existem basicamente 2 opções. Uma opção é Ma'on, que se chama, que são ou da Witz ou de Naamat, isso tudo, e eles são subsidiados, já vou ver. Eles são subsidiados pelo governo, ou existem as creches particulares, tá? Preços. Essas que são subsidiadas pelo governo, lembrando, antes dos 3 anos, a educação não é gratuita, por enquanto. Então, antes dos 3 anos, as que são subsidiadas pelo governo, e que aí tem uma série de critérios, você tem que se inscrever, ver se você atende aos critérios e tudo. Dependendo do lugar do país, pode custar 1.000 e poucos shekel por mês, de 1.000 e poucos shekel a 2.000 e poucos shekel por mês, tá? As que são subsidiadas pelo governo. As que não são subsidiadas pelo governo, as que são particulares, né? Escolinhas, creches particulares, depende muito do local no país onde vocês vão, tá? Se é no centro do país, os preços podem ir até 3.000 shekel por mês, tá? Por criança. Se é mais na periferia, mais no norte ou mais no sul do país, pode chegar a 1.500, 1.800, 2.000 e tal. Em geral, o custo de vida no centro do país e na periferia, existem diferenças, né? O centro do país é mais caro, tá? O que é centro do país?
Tel Aviv, Jerusalém, Kfar Saba, Rishon LeZion, as cidades mais centrais, tá? No miolinho. Tem o mapa de Israel, o que está mais na meiuca, mais no meio, é o centro do país. Os extremos, norte, Naria, Carmiel, acima de Haifa e tudo não é considerado centro, e o que está abaixo também. Ashkelon, Ashdod, Beersheba. Nos extremos, a vida é mais barata, com toda certeza, tá? Os tipos de escola, tá? Tipos de escola que existem são Mamlarti, que são as estaduais, Mamlarti Datit, que são as estaduais religiosas, ensino Atzmaí, que é o ensino dos ultra-ortodoxos, e as escolas particulares. Como eu falei, escolas particulares é um nicho muito pequeno. O que são as escolas particulares? São escolas com uma ênfase especial. Então, escola democrática, tá? É paga. Escola antroposófica, Montessori, escola americana, são todas pagas, não são elas não estão vinculadas totalmente ao Ministério da Educação israelense e, portanto, são pagas, tá? Os pais pagam mensalidades. Vai depender muito do local do país, vai depender muito se tem vaga. Essa toda é uma conversa à parte, né? Sobre as escolas particulares. Mas dentro das escolas do Estado, que são não religiosas ou escolas religiosas, todas elas têm um ensino comum direcionado pelo Ministério da Educação, que define o que se estuda. E o que se estuda, né? Inglês, matemática, história, ciências, Tanakh, que é Bíblia, ivrit, claro, hebraico. Essas são as matérias comuns. Nas escolas religiosas, se tem ainda uma ênfase nos estudos religiosos, tá? Então, é uma carga a mais de estudos. E a carga horária também. Ok. Outra coisa muito diferente entre a escola em Israel e a do Brasil é que aqui não se repete de ano. Verdade. Vou falar de novo. Aqui não se repete de ano. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que as crianças tenham dificuldade, elas recebem ajuda durante o ano letivo e elas passam para o ano seguinte com a escola sabendo de que ela precisa de ajuda. Essa ajuda muitas vezes é dada dentro da escola ou fora da escola. A escola tem uma quantidade de horas que ela pode ajudar as crianças que têm dificuldade, e quando essas horas terminam, não dá para todo mundo receber, tem reuniões, fazem para ver quem são as crianças que vão poder ser atendidas. Quando a escola não pode dar essa ajuda, os pais, se pede aos pais para que a ajuda seja dada do lado de fora. Mas não se repete de ano, tá? Outra diferença é que aqui a professora, no ensino fundamental e até o final, e muitas vezes no jardim de infância também, a professora acompanha a criança por 2 ou 3 anos. O que eu quero dizer com isso? A criança entrou na Kita Aleph, na primeira série, é esperado já e é sabido de antemão que é a mesma professora que vai estar na Kita Aleph e na Kita Bet, ou até na Kita Aleph, Bet e Gimel, primeiro, segundo e terceiro ano, tá? É uma coisa muito comum, é um costume aqui de Israel. Tem os prós e os contras. Assim como as turmas continuam a mesma turma no decorrer dos anos, a não ser que tenha algum problema sério ou tudo mais, e aí dá uma mexidinha na turma. Mas, em geral, as turmas continuam sempre as mesmas. Existe aqui um serviço de psicologia educacional que atende as crianças, aos pais e aos professores em cada uma das cidades. Eu mesma trabalhei durante 14, 15 anos num serviço de psicologia educacional,
Cada escola tem a sua psicóloga, cada jardim de infância tem a sua psicóloga, que orienta aos professores, que orienta aos pais, que se precisar, se a criança precisa de uma terapia e tal, é possível que ela atenda também. Então, tem todo esse serviço de apoio. Bom, acho que assim, esse panorama geral que eu queria dar, eu dei. Vou passar para algumas perguntas que me mandaram. A gente já tem meia hora de live, vou tentar fazer assim, vapt-vupt as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: como as professoras lidam com as necessidades ou as dificuldades do idioma de quem chega em Israel? Bom, em primeiro lugar, Israel é um país acostumado a receber Olim Hadashim, a receber novos imigrantes. O país é construído de imigrantes, né? É um país de 71 anos, que foi todo criado por imigrantes, então é muito diferente. O lidar com o imigrante aqui é muito diferente do que qualquer imigrante em qualquer país, né? Aqui existe não só uma tolerância muito maior para as dificuldades da língua, tanto da criança quanto dos pais, como existe uma facilitação, não sei como se fala, das crianças que ainda não sabem bem a língua, tá? Então, como acontece quando elas entram na escola? Vamos dizer, meu filho nunca ouviu uma palavra em hebraico na vida, estamos indo para Israel, o que eu faço, tá? Número 1, as crianças até a primeira série simplesmente entram nos ganim, no jardim de infância, e o simples contato do dia a dia com a língua vai facilitar que ela possa se soltar, tá? No início é difícil, aconselho aos pais que vão passar por essa situação que preparem uma listinha com as palavras básicas e dão para a Ganeneta água, xixi, essas coisas todas para a Ganeneta poder, para a professora poder entender e se comunicar, mas não existe um ensino especial de hebraico para as crianças que estão no GAN, no jardim de infância, não existe. Elas vão pegar no tranco e pegam, viu? Pegam, criança pega, assim, quando vocês repararem, depois de 2, 3 meses, está falando hebraico fluente com r da garganta, tá? Então, é isso que acontece na minha experiência. A partir da primeira série, dentro das escolas, existe uma possibilidade deles receberem reforço em hebraico. Então, o que significa isso? Significa que, mesmo que a criança chegue sem nenhuma língua, né? Quer dizer, não tem o hebraico ainda, em todas as escolas, o primeiro ano da escola da criança em Israel é para ela se adaptar socialmente, tá? Isso é importantíssimo que vocês entendam. O primeiro ano, ninguém está preocupado com nota, a escola, né? Não está preocupada com nota, não está preocupada com desempenho, não está preocupada com aprendizagem, então está preocupada que a criança se adapte, que a criança faça amigos, que a criança se sinta bem, que a criança tenha vontade de ir para a escola. Então, no primeiro ano, desde a primeira série até o 9º ano, o primeiro ano, a criança entra numa turminha e as matérias que ela vai fazer junto com a turma são inglês, matemática e todas as matérias que não exigem língua. Esporte, música, artes. Essas são as matérias que ela vai fazer junto com as crianças da turma dela. Fora isso, ela vai ter, ou ela vai sair para uma outra salinha dentro da escola e vai ter aula de hebraico com uma professora que dá aula só para Olim Hadashim, para novos imigrantes, ou se a escola não tem esse ulpan para crianças, não tem essa escolinha de hebraico, necessariamente tem uma pessoa dentro da escola que é destinada a dar aulas de hebraico para a criança dentro da escola. E se não tiver, se vocês chegam na escola e tá, não sabia, não tem, sim tem, não sei o quê, pode exigir, tá? Pode exigir, porque por lei a criança tem direito,
tá? Esse suporte em hebraico. Então, essa pergunta, como lidam com a necessidade do idioma, é assim, acaba pegando e a partir da primeira série a criança tem aula de ulpá. Uma outra pergunta que chegou assim, como é que eu vou me comunicar com a Ganenet, com a professora do GAN, com a professora, eu não falo hebraico, como é que vai ser? Número 1, em Israel, a grande maioria das pessoas fala inglês, tá? Então, o inglês pode ser usado com facilidade. A grande maioria das turmas e tal tem grupos de WhatsApp, aqui também tem, grupos de WhatsApp e tal, e que vocês vão receber mensagens de WhatsApp, no máximo joga no Google Tradutor e tenta. O início é complicado, gente. O início, quer dizer, fazer aliar, não é Disneylândia. Isso é assunto para uma outra live, mas a comunicação com a professora e tal é meio no ensaio-erro no início, até vocês pegarem e terem também a língua para poder se comunicar. Uma outra pergunta que chegou é qual é a melhor época para chegar em Israel? Qual a melhor época do ano para chegar em Israel? E aí eu digo o seguinte, como eu falei alguns minutos atrás, todas as escolas são obrigadas a receber as crianças, seja em que época do ano for. Entra no meio do ano, todas as épocas as crianças podem imediatamente entrarem na escola. Se vocês puderem se organizar, da criança poder chegar no início do ano, que isso eu não falei, dia 1º de setembro começam as aulas. É o ideal, né? Mas quando não dá, quando aliar não é em 1º de setembro, é depois e tal, não tem absolutamente nenhum problema. As crianças entram no início do ano, no meio do ano, e são absorvidas sem absolutamente nenhum problema. Pode chegar a qualquer época do ano. Chegando em Israel, vocês, os pais, vão até o departamento de educação da prefeitura da cidade de vocês e lá inscrevem as crianças. É bom trazer o histórico escolar da criança até onde ela cursou. Isso é importante, isso é uma coisa que me perguntam e eu quero esclarecer aqui. É importante trazer o histórico escolar, mas assim, como a educação é obrigatória aqui, ninguém está muito preocupado se lá passou de ano, não passou de ano, fez recuperação, não fez recuperação. A criança vai chegar, ela nasceu em março de 2011, ela vai ser inscrita aqui junto com as crianças que nasceram em março de 2011. É bom vocês trazerem o histórico escolar para a escola saber que tipo de necessidades as crianças têm, se precisam de mais alguma ajuda ou não e tal, mas não é isso que vai determinar em que escola, em que série ela vai poder estudar ou não. Pararam. Como é a passagem do GAN para Kita Aleph, do jardim para Kita Aleph? A passagem é bem harmônica. Durante o ano, quando as crianças estão no último ano do jardim de infância, tem atividades conjuntas com a escola que vai receber as crianças, tem atividades conjuntas, tem visitas que as crianças do jardim vão fazer na escola. Todo início do ano é marcado o encontro com a professora para conhecer, para quebrar o gelo inicial. Adaptação, como é a adaptação? No jardim de infância, nos primeiros dias, o primeiro dia são só 2 horas, onde os pais estão lá e também saem um pouco, isso tudo de acordo com como a criança está reagindo. No terceiro dia vai aumentando o número de horas que a criança está, isso no jardim de infância. Na primeira série, os pais levam a criança no primeiro dia de aula, ficam lá os primeiros 10, 15 minutos e vão, e a criança, quer dizer, espera-se já que com 6 anos ela consiga estar na classe e se sentir bem. Outra coisa importante falar é que a alfabetização ela acontece somente na Kita Aleph. É claro que tem muitas crianças
que já com 5 anos já estão interessadas em letras e tal, e que os pais dão uma força e que elas, né, quer dizer, já sabem antes de chegar na Kita Aleph. Mas a obrigação de alfabetizar é só na Kita Aleph. E é isso, gente. Não entraram perguntas. Deixa eu ver. Uau, entraram. Entraram perguntas e eu não vi. Explicar. De botar essa live no YouTube, se eu posso botar isso, eu vou ver. Eu não sei. Eu não sei se eu consigo botar essa live no YouTube. Eu vou tentar. Gente dando ok, obrigada. Tem uma pessoa falando que quer saber sobre escola, sobre autistas, com o maior prazer. Eu fui psicóloga de um jardim de infância de autistas, mas aí é uma coisa mais especial, acho que não cabe numa live. Eu, como já disse, quem tem interesse em casos especiais, dúvidas e tal, a gente pode marcar uma consultoria por Skype, com o maior prazer a gente fala isso, com dia, hora marcada e tal, e também tem um custo para isso, mas isso a gente pode conversar. A Andréia me pergunta, como faz para ter acesso à ajuda para essas crianças que precisam de mais atenção? Eles encaminham? Sim, eles encaminham para ajuda, tanto de professora quanto de ajuda emocional. Isso é feito e é muito comum aqui. Nilma, boa noite, obrigada. Serginho entrou também. Existem escolas, Léo está me perguntando, existem escolas específicas para crianças com necessidades especiais? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto para crianças especiais, quanto para crianças com problema de aprendizagem, quanto para crianças com problemas emocionais, sem dúvida. Israel é muito, muito, muito sensível a essas necessidades. E é importante falar, não só para crianças com necessidades especiais que têm dificuldade, quanto para crianças com necessidades especiais, porque são superdotadas, tá? Isso aí é um trabalho lindíssimo que se faz aqui em Israel, de identificar as crianças com necessidades especiais, porque são superdotadas, e de se dar o apoio e a atenção diferenciada para essas crianças, tá? Uma outra pergunta, minha filha está chegando agora, o que me fala da escola Ziv? Não dá para falar coisas específicas aqui numa live para todo mundo. Ziv é uma escola em Iranana, existe uma grande comunidade de brasileiros em Iranana nos últimos anos. Se você quiser, Milene, entra em contato por inbox, eu te boto em contato com mães, pais que moram aqui em Iranana, que vão poder te dar, que tem as crianças nessa escola e que vão poder te dar uma dica. Daniel, obrigada pelas palavras carinhosas. Moratânia, toda, obrigada. Ilana, você foi ótima, adorei, meus meninos já estão na Hativai Terron, mas amei suas explicações. E Clemira Martins Pereira está nos ajudando muito, obrigada. Zé, gente, 45 minutos de live, acho que eu já enchi o saco de vocês, falei demais. Espero que a gente possa estar juntos, sempre em bons momentos. Espero que a gente possa estar junto em outras lives, só falando de coisas boas, de educação, de coisas de saúde, de coisas bonitas e boas. Quero dizer mais uma vez, quem ainda não conhece e tem vontade de estar dentro de um grupo do WhatsApp silencioso, onde só eu falo, não tem comentários, não tem ninguém falando. Quem tiver vontade, me manda inbox e eu mando para vocês o link para participar de um dos grupos. Não falei, aqui tem uma pergunta que eu não falei muito sobre Hativai Terron ensino médio, verdade, não falei, mas não deu para abranger tudo, sinto muito. E quero convidar vocês, se tiverem outras perguntas, se tiverem sugestões sobre outro tipo de live que vocês gostariam, de outros assuntos e tal, mandem. Eu faço isso de coração, com o maior prazer. Mandem e a gente marca um outro dia. Todara Barabá, muito obrigada.
que estejamos sempre juntos em bons momentos. Bezerra Hashem, se Deus quiser. E vamos lá. Rita News. Beijo.